Boa noite, irmãos. Vamos lá, direto ao ponto. Começando aí a parte 2, a gente começou semana passada. Quem não estava aqui pode acessar lá, o Alex me falou ali, né? Spotify, YouTube, site da igreja. Então, nós vamos dar continuidade a essa palavra sobre a vida da igreja. Só passando muito rápido o que a gente falou na vez passada. Nós falamos sobre as 3 porções da comunhão, que a palavra nos revela: comunhão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Comunhão com os santos na reunião, mostramos embasamentos claros de texto da palavra que mostra a importância disso daqui. E a comunhão da mesa, do partir do pão, que é a comunhão que acontece nas casas, aquilo ali que a gente tem mais intimidade, mais liberdade. Então, quem quiser pode depois ouvir lá para poder até acompanhar o que vai ser falado aqui hoje, né? Entender depois. Mas hoje a gente vai trazer uma ideia baseado nesse texto de Salmo 2:40. De Atos, 2, 42 a 47, que ele vai falar um pouquinho de como que eram os primeiros dias da igreja depois da descida do Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui, irmãos, da época que o evangelho estava mais fresco, na verdade, podemos dizer assim, né? Ele era recém. Quem estava vivendo ali eram pessoas que tinham convivido com o próprio Cristo e aprendido direto do próprio Cristo. Não faz da igreja primitiva uma igreja perfeita. A gente vê no livro de Atos que tem uma série de situações, a gente vê nas epístolas que tem uma série de complicações, mas é uma igreja que a gente pode ter modelo em muita coisa para nós, e é isso que a gente vai tirar esses modelos, para a gente poder comparar as práticas que eles tinham com a prática que nós estamos tendo nos dias de hoje. Então vamos lá, começando aqui, Atos 2, a partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iriam sendo salvos. Então, nesse texto aqui, nós vamos separar esse texto e nós vamos tirar desse texto 5 práticas, 5 formas de atuar que a igreja primitiva tinha, e a gente vai comparar isso com a nossa própria realidade hoje. Eu falo assim que o evangelho ele é para mim, primeiro para mim. Então, antes de eu olhar como que nós estamos vivendo coletivamente, eu preciso olhar como que eu estou vivendo individualmente. Porque se todos nós olharmos e tivermos o peso de estarmos assim, se lançando para isso, a coletividade vai ser fruto disso. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria colocar, que é baseado no primeiro versículo, que eles tinham uma perseverança, a igreja primitiva, num tripé básico da fé. E qual que era esse tripé básico da fé? Primeiro vamos ler o texto, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Desse texto a gente pode tirar esse tripé básico, a gente já vem colocando aqui, né, vários irmãos têm colocado aqui nos grupos, que é, 1, doutrina. Precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer a palavra, porque se não conhecermos a palavra, nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina, porque não vai ter uma base para a gente ter como referência. Se a gente não tem uma referência, nós vamos acreditar naquilo que nos falarem. Então nós precisamos conhecer a doutrina. Segundo ponto, comunhão. Semana passada falamos basicamente só sobre comunhão, né? Então não vou entrar muito nesse mérito. E oração, comunhão e partir do pão, a gente está considerando ali basicamente a ideia de você estar em casa, nesse relacionamento, nessa porção mais íntima, né? Nesse onde você pode conhecer, tornar conhecido e exercitar a intencionalidade, você falar o que tem que ser falado, ouvir o que precisa ser ouvido. Essa é a questão comunhão e partir do pão. E a oração, que a oração também eu não vou entrar tanto nesse mérito hoje, porque a gente tem, recentemente, nós ouvimos uma série de palavras aqui, o Senhor trouxe um peso em vários irmãos que falaram sobre oração. Inclusive, essas palavras também estão disponíveis se os irmãos quiserem. Mas então, nesse aspecto, nesse tripé básico da fé, eu queria focar principalmente na doutrina. E eu queria pegar esse texto, que ele fala, deixa eu pegar aqui, sobre, lá Oséias falando sobre os filhos de Israel, e ele vai falar um pouquinho sobre os riscos de negligenciar o conhecimento de Deus. E fala assim, Oséias 4:1, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra.
Não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus na terra. Então, o contexto que Oséias estava falando era esse. Não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. E aí, logo em seguida, Oséias 4:6, ele traz esse texto muito conhecido. Meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o meu conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Eu queria destacar 2 pontos a respeito desse texto. Primeiro, sim, o contexto aqui é direcionado para os sacerdotes da época. Mas a gente pode tirar uma ideia clara nesse texto, que a falta de conhecimento da lei de Deus gera destruição. Se não conhecemos a lei de Deus, nós seremos destruídos. Então, a lei de Deus hoje, irmãos, nós não estamos mais... a lei mosaica, a lei de Moisés, ela era sombra, então nós estamos hoje vivendo na realidade daquilo que é a substância, aquilo que é eterno, que é Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina que os apóstolos pregavam, que era a doutrina que eles receberam do próprio Senhor. Então, se nós não buscamos ter conhecimento, conhecer essa lei, essa doutrina de Cristo, nós corremos um sério risco de sermos destruídos. Porque se não há base, não há base de comparação. Se eu não conheço, eu não tenho com que me apegar. E outro ponto, que após a morte e ressurreição de Cristo, o papel do sacerdote como homem deixou de ser relevante. Deixou de existir, na verdade. Porque Cristo foi, como diz lá em Hebreus, o único e suficiente sacerdote. Então, o que ele fez, ele é eterno e permanente. Então, apesar desse texto que ser para os sacerdotes, nós podemos claramente hoje, diante da revelação da graça de Cristo, da obra dele, aplicar esse texto a nós. Então, o cerne do texto, a falta de conhecimento da lei de Deus, da doutrina, gera destruição. Outro texto também, muito forte, que Paulo fala, quando Paulo fala para os Gálatas. Ele fala assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Não há outro. Porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente do que temos pregado, que esse seja anátema, ou que seja maldito, seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando um evangelho diferente daqueles que vocês receberam, que seja anátema, maldito. Então os Gálatas, eles receberam a palavra, mas Paulo está falando que ele estava surpreso por eles estarem tão rápido passando desse evangelho para algum outro evangelho, para alguma outra coisa que estava sendo pregada que não era o evangelho de Cristo. Então, irmãos, os Gálatas estavam vivendo isso por falta de conhecimento de doutrina. Nós vemos isso também nas 7 cartas, lá em Apocalipse, igreja de Tiatira. O texto fala que eles cresciam no amor, no serviço, mas tinha uma mulher, uma tal de Jezabel, lá na igreja, que vinha pregando uma série de coisas fora, e eles vinham tolerando, porque eles não conheciam doutrina. Então nós precisamos mergulhar e conhecer a palavra de Deus. Outro texto aqui também, Paulo falando para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze você por ser jovem, né? Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, Paulo está falando aquele que a gente crê assim, que era assim, Paulo tinha vários cooperadores, mas Timóteo, pela carta pastoral que ele tem, a gente vê que ele era alguém que Paulo tinha, podia ter outros, mas que ele estava passando assim, a responsabilidade, continua o que o Senhor tem feito comigo até aqui. E ele fala isso para ele. E esse texto aqui, as cartas de Timóteo, são as últimas palavras de Paulo. O primeiro um pouco menos, mas o segundo Timóteo são as últimas palavras de Paulo. Então é aquilo que você vê que no final da vida dele são as palavras de maturidade, aquilo que ele entende que realmente tem valor. Então ele está falando, aplica-se, se envolva, seja padrão dos fiéis na palavra, conheça a palavra. E outro texto também bastante conhecido, de Atos 17, o texto fala sobre a igreja de Bereia, né?
Fala assim, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônicas, pois receberam a palavra com toda avidez, todo o entusiasmo, todo o ânimo, né? Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, irmãos, para a gente não ser levado por todo vento de doutrina, para a gente não ser levado por essa cultura, que ela tem Paulo fala sobre isso também, que ela tem uma aparência de sabedoria, mas que na prática ela não tem nenhuma cooperação contra as nossas vontades da carne. Então, para a gente ter essa base, nós precisamos ser como os crentes de Bereia. Nós precisamos conferir com as Escrituras. Só que se a gente não conhece, nós vamos conferir com o quê? Se a gente não sabe do que se trata, qualquer coisa que falar aqui é verdade, porque Paulo falou lá em Gálatas, se até eu mesmo falar para vocês algum outro evangelho, não recebam. Então tudo que é falado aqui, tudo que vocês estão ouvindo de mim, inclusive, vocês precisam filtrar com o filtro da palavra. E se o que eu estou falando aqui contraria a palavra, não recebam. É isso que Paulo está falando lá em Gálatas. Só que para isso precisamos conhecer a doutrina, conhecer a palavra. Os outros dois pontos, como eu falei, irmão, a comunhão, quem quiser, foi o foco da palavra passada, então pode ouvir depois para a gente ganhar tempo. E a oração também a gente já meditou bastante nesses últimos tempos. Então, eu queria que a gente trouxesse assim, para a gente meditar, como que a gente tem vivido, irmãos, nisso aí? Nós temos buscado, ou o nosso alimento tem sido só aqui? Isso aqui é importante, como nós falamos semana passada, mas isso aqui precisa ser fruto de um tempo de secreto. Se nós não formos para o secreto, se nós não nos lançarmos nas Escrituras, se nós não clamarmos na oração para o Senhor transformar o texto da palavra em algo vivo, isso aqui não é suficiente, irmãos. E nós falamos na semana passada sobre as porções da comunhão, que elas não se substituem, elas se complementam. Então o que Deus tem para fazer no secreto não é o que Deus vai fazer aqui. É outra porção. E o que Deus vai fazer aqui não é o que Ele vai fazer no secreto. Então nós precisamos exercitar todas elas para que a gente não seja limitado na nossa fé. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto, perseverança nesse tripé básico da fé, comunhão, oração e doutrina. Segundo ponto, temor pelo Evangelho. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma, irmãos, em cada um dos irmãos. Temor aqui, irmãos, ele está associado muito a uma questão de reverência, respeito, né, prioridade, né? O que a gente teme, a gente pratica. E se a gente não está praticando, muito provavelmente nós estamos perdendo o temor. Porque aquilo que a gente teme, aquilo que é uma reverência, que há respeito em nós, a gente pratica. Então, eles haviam temor em cada alma. Todos os irmãos havia temor pela palavra. Aí eu pergunto, irmãos, você tem temido o Senhor? Você tem tratado o Senhor com temor? Não estou falando medo, não, porque Deus não age dessa forma terrorista, não, irmãos. Mas você tem temido ao Senhor, dado a Ele a reverência que Ele é digno? Ou você trata Ele como mais um aspecto da sua vida? Como os outros aspectos? Você dá a Ele a mesma prioridade que você dá para o seu trabalho ou para qualquer outra coisa que seja? Irmãos, tudo é feito por Ele, tudo é dEle. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Não tem nada nesse mundo que vale a pena nós priorizarmos mais do que Ele. Nada, irmãos. A cultura tem tentado colocar algo diferente na nossa mente. Mas nós precisamos olhar para aquilo que é eterno. Isso aqui vai passar. Isso vai acabar. E vai acabar, mesmo que a gente não veja a volta do Senhor. Eu creio que eu quero ver, eu creio que eu vou ver. Mas mesmo se eu não ver, o que são, irmãos? Uma vida aqui de 70, 80, 90 anos, comparados com uma eternidade. Então nós precisamos olhar para aquilo que é eterno. Plantar naquilo que é eterno. Então vamos lá, vamos ver alguns textos aqui que falam um pouquinho sobre isso. Lá em Salmos, muito conhecido, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Então, o princípio da sabedoria, temer a Deus.
Outro ponto, Provérbios. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. O contexto do texto é realmente material. Ele fala, é melhor você ter poucas coisas materiais e ter o temor do Senhor, do que você ter muita riqueza sem o temor do Senhor. Isso são palavras de um homem que escolheu a sabedoria e que estava vivendo aqui, quando ele escreveu esse livro, provavelmente o auge da sua vida espiritual com o Senhor. Depois ele decaiu, mas aqui essas palavras foram no auge de Salomão. Aí, Eclesiastes, mesmo Salomão. Essa aqui, irmãos, esse texto é muito interessante. Ele escreve um livro inteiro, Eclesiastes. Vocês são 13 capítulos, né? E aí é o último versículo, a última frase do livro de Eclesiastes. Fala assim, ó, de tudo que se ouviu, tudo que eu falei aqui até agora, a conclusão é essa. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então são as palavras de Salomão. Então vamos então para a nova aliança, Hebreus 12. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, mas Deus também é justiça. E a gente não pode descartar nenhum dos atributos de Deus. E Ele vai ser justo. Um dia todos nós estaremos diante dEle, e Ele vai ser justo. Ele vai ser fiel à palavra dEle. Então não interessa a forma que nós achamos que nós vivemos. Deus não vai se balizar pelo nosso achismo. Deus vai se balizar pela palavra dEle. Então Ele é justo. Então Ele é fogo consumidor. E o dia, né, Paulo fala, o dia vai provar as nossas obras. O dia que Ele vier e vai nos julgar, nossas obras vão ser provadas. E 2 Coríntios 7, 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, para a gente evoluir na nossa fé, para a gente alcançar novas porções em Deus, para a gente amadurecer, nós precisamos temer o Senhor e dar a Ele a referência que é devida. O temer e dar referência não faz dele um Deus distante. Porque ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é juiz, Ele é Pai. E o Pai que é o Filho perto. Deus é tudo ao mesmo tempo, irmãos. Tudo que há de bom, tudo que é vida, Ele é. Então a gente tem que ter essa reverência, temos que tratar Ele com respeito, mas não entendemos, porque tem muitas pessoas, uma parte grande da igreja, que por um excesso de reverência começa a ver Deus distante, aí não enxerga Deus como Pai. Ele é Pai, mas Ele também é Senhor. Ele também é Rei. Então, o Senhor, que a gente tanto fala, era realmente voltado naquela época que havia escravidão. Paulo fala, Paulo, escravo de Cristo. Paulo foi livre para ser escravo de Cristo, mas não escravo no sentido pejorativo, não, irmãos. É escravo no sentido de que existe um dono, de que eu não tomo mais as minhas próprias decisões, mas agora eu tenho um Senhor, eu tenho alguém que decide por mim. Então, irmãos, que nós tenhamos Deus como Pai, que nós nos aproximemos dEle como filhos, mas que nós também enxergamos os outros atributos de Deus e tenhamos reverência e respeito ao nosso Deus. Amém? E priorizemos, né, aquilo que Ele prioriza. Vamos lá, então. Perseverança no tripé básico da fé, 1. Temor do Evangelho, é o segundo ponto. Terceiro ponto. Tinham tudo em comum. O terceiro versículo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Logo um pouco mais à frente, no capítulo 4, vai dizer praticamente a mesma coisa em outras palavras. Ó.
Da multidão dos que creram, era outro testemunho da mesma comunidade, da mesma igreja, das mesmas pessoas. Da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Quem está disposto a praticar isso aqui, irmãos? Eu ouvi um irmão falar isso aqui uma vez. Ele falou assim: enquanto eu estava lendo o texto, tinha uns que estavam com a cara meio séria e tal, e outros estavam dando um pouco mais de risada. Ele falou assim: eu acho que é o seguinte, quem estava dando risada não devia ter nada, né? Mas quem estava com aquelas caras sérias devia ter um monte de coisa para estar preocupado. Mas isso aqui, irmãos, é um relato da palavra sobre a forma que a igreja vivia. Isso aqui não é não existe um mandamento explícito para que façamos isso. É um relato. Mas existem princípios embutidos aqui. Mas sabe quem, porém, seria um desses que teria ficado com essa cara preocupada, apreensiva? Provavelmente, o jovem rico. Porque isso aconteceu praticamente isso aconteceu com ele, né? Jesus confrontou o jovem rico. No relato de Marcos fala que ele amou o jovem rico, mas ele não diminuiu o que é o reino de Deus para encaixar o jovem rico. Porque você não pode ter dois senhores. E o jovem rico tinha um senhor na vida dele. Dinheiro, as propriedades, eram um senhor na vida dele. E Jesus falou assim: então você faz o seguinte, você vende tudo que você tem. Você abre mão desse senhor que você tem. Porque enquanto você tiver ele, você não pode ter a mim. E o próprio Jesus confirmou isso. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você vai agradar um ou aborrecer a outro. Então, irmãos, como tem sido a nossa prática? Porque esse texto, apesar dele ter esse contexto, eu destaco principalmente 3 princípios muito claros que ele traz. Primeiro é a generosidade. Nós precisamos exercer generosidade como igreja. Segundo ponto é a mordomia. Mordomia, nós temos mordomos. Nós entendermos, na prática, que nada que nós temos é nosso. Se Ele é Senhor de tudo, nada que nós temos é nosso. E o texto fala isso, eles não consideravam deles coisa alguma. Então, essa mordomia, nós temos sim bens, nós temos sim recursos, mas nós temos que aprender a usar esses recursos da forma que Ele quer que nós usamos esses recursos. E o terceiro ponto, misericórdia. Generosidade, mordomia e misericórdia, eu vejo muito claro nesse texto. Porque eles olhavam e não tinha nenhum necessitado. Irmãos, se você pegar o contexto daquela época, que a pobreza era absurda, você ter um grupo onde ninguém tinha nenhuma necessidade, todos estavam supridos, alimentados. Ninguém era rico, mas todo mundo estava suprido, alimentado e não faltava o que era essencial. Isso era um testemunho absurdo naquela época, irmãos. Então, nós como igreja precisamos ter tudo em comum. Nós não vamos necessariamente fazer essa mesma prática, mas nós temos que ter esse coração disposto a conhecer as necessidades e suprir elas quando necessário, irmãos. Não, Deus não é comunista não, pode ficar tranquilo, irmãos. Não. Mas Deus quer, tem textos muito claros na palavra sobre isso, nós já falamos sobre isso aqui uns tempos atrás, que mostram que Deus quer que a gente administre as nossas posses em prol do reino de Deus. E o que é prioritariamente o reino de Deus? O que o próprio reino de Deus prioriza, podemos dizer assim, para ficar melhor a pergunta? Pessoas. O reino de Deus prioriza as pessoas. Então, irmãos, que a gente possa meditar sobre isso. Aí, olha só, como que a gente tem usado o que a gente tem, irmãos, os nossos bens, o nosso dinheiro? Ele serve essa causa do Evangelho? Ele supre a necessidade do corpo? Ou eles servem só a mim? Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo. Exorte os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, quem tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro sólido,
tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Irmão, o que Paulo está falando aqui? O que é o fundamento sólido para o futuro? Eu não estou falando que a gente não tem que preocupar assim, em preocupar como é que vai ser a nossa renda no futuro, nada disso. Não. Tem sim, tem que ser prudente nessas coisas. Mas o que é o sólido fundamento para o futuro? Você ajuntar para si boas obras. Isso que é um tesouro eterno, irmãos. Você vai morrer, seus bens vão ficar tudo aqui. A sua vida vai ter um destino. Então, ele exorta isso. E a questão de riqueza é uma questão muito subjetiva sobre quem é rico, porque você sempre vai ter mais que outra pessoa, irmãos. Então, você sempre vai ter uma condição melhor do que alguém. Você pode dizer assim, não, mas eu não sou rico. Você é mais do que outra pessoa, com certeza. Então, esse texto ele pode sim ser aplicado a nós, na forma que nós estamos lidando com essas coisas. Que a gente não use isso, a questão é não sou rico de desculpa para fugir do princípio. Para continuar usando nossos bens e nosso dinheiro da forma que a gente quer, sem consultar o Senhor. Sem mínimo saber, orar e perguntar ao Senhor se Ele quer que a gente gaste com tal coisa. Quando a gente vê uma demanda de alguém, a gente sequer ora, irmãos, antes de falar não. Sequer pergunta para o Senhor, ou a resposta já é de bate-pronto. Então que a gente possa, assim, temer o Senhor nisso aqui também. E olha aí outro texto de Timóteo também. É um pouquinho antes, né, do texto anterior. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa era a realidade da igreja primitiva. Mas os que querem ficar ricos, ou se querem ganhar muito dinheiro, querem ter muito dinheiro, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessas cobiças se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Dá para temer um pouquinho, não dá? A forma que a gente lida com isso? Dá para ter um pouco de cuidado aqui. Isso é sério, irmãos. O desejo pelo dinheiro, ele pode conduzir a gente para isso aqui que Paulo está falando. A perdição. A você perder a fé. Aí você troca uma eternidade com Cristo por alguns anos de prazer, de fartura aqui nessa terra. Então, que a gente tem, irmãos, tudo em comum. Que o Senhor nos dê essa graça da gente poder ser generoso, de podermos lidar com aquilo que a gente tem, sendo mordomo e exercendo misericórdia. Primeiro com os daqui, primeiro com os da fé, depois com os de fora. Paulo fala sobre isso, né? Se possível, façai o bem a todos, mas principalmente, ou primeiramente, aos da família da fé. Então, primeiro a gente tem que, todos nós aqui, antes de a gente estar indo lá para fora, nós precisamos saber se todos nós estamos supridos. Então, que a gente tenha esse olhar de misericórdia. E, vamos lá, outro ponto. Então, perseveravam no tripé base da fé, temor pelo Evangelho, tinham tudo em comum. E o quarto ponto, perseveravam e priorizavam estar juntos. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Qual a frequência mesmo que eles faziam isso, irmãos? Todos os dias. Diariamente, perseveravam. Irmãos, semana passada nós falamos muito sobre, nós lemos inclusive esse texto, né? Falamos como que eles atuavam, mas eu queria dar um foco hoje principalmente na frequência que eles faziam isso. E claro que eu sei, irmãos, que assim, a nossa realidade de hoje não era a realidade daquele tempo. Naquele tempo, Jerusalém era uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes. E era uma cidade com uma densidade demográfica muito grande. Então, eram 50 mil pessoas vivendo muito embolada ali, muito junto. Então, as coisas eram muito próximas, eram muito fáceis de encontrar. Tudo bem que isso é uma realidade mais complicada nos nossos dias. Mas ainda assim, irmãos, que não seja diário. Qual tem sido o tempo que você tem dedicado a isso? Quanto tempo nós temos nos dedicado em perseverar unânime nessas coisas? Porque a gente vai sendo levado pela rotina e quando a gente vê,
os dias estão passando e a gente está vivendo só em prol das coisas desse mundo. A gente até bate um cartão aqui no sábado, mas o resto, nós estamos vivendo em prol das coisas desse mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. A gente tem dedicado esse tempo... nós olhamos esse texto semana passada, mas eu queria colocar de novo. Texto de Hebreus. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar, não vou tentar mais citar esses negócios em grego não, mas vamos lá. Quer dizer, reunião em lugar, assembleia, é estar junto com as pessoas. Então não deixe de fazer isso. E às vezes eu estava falando isso com os irmãos do nosso grupo caseiro recentemente, que às vezes a gente deixa de estar junto por coisas que nós não temos necessidade de deixar. Às vezes a gente marca compromissos que nós não precisávamos marcar naquele momento. Não precisava ser naquele dia. Não faria diferença se fosse na sexta, fosse no sábado. Às vezes, por exemplo, o nosso grupo é só de 15 dias, você está falando, irmão, se a gente perde, é um mês se a gente fica estar junto nesse contexto de grupo caseiro. E às vezes a gente deixa de fazer, marquei um almoço no domingo de manhã. Tudo bem, irmãos, não tem problema nenhum de fazer isso, mas precisava ser, a data da pessoa era tão engessada que você não podia marcar no outro fim de semana. Então às vezes a gente vai assim, perdendo o desejo por essas coisas. E sendo que quando há a vida de Cristo sendo compartilhada, quando os santos se reúnem, há edificação, há alimento, há solidez, há maturidade. Então, irmãos, a gente não pode deixar essas coisas passarem, irmãos. Reverência por aquilo que o Senhor fala. Respeito por aquilo, Ele dá uma direção, Ele mostra, além dele dar a direção, ele mostra um exemplo claro de como que os irmãos que faziam. Nós temos tido reverência a essa parte da palavra, irmãos. Ou qualquer motivo é motivo para a gente deixar de estar junto. Ou eu lembro de um pessoal que teve com a gente há bastante tempo atrás, e a gente perguntava, irmão, você vai poder vir, estar com a gente e tal? Ele, eu vou ver sim, se não aparecer nada eu vou. Beleza. É a última coisa, irmãos, da nossa lista? É a última coisa da nossa prioridade? Então, irmãos, eles perseveravam diariamente, era todo dia. E às vezes a gente não está junto, nem uma vez por mês fora desse contexto aqui. Então, irmãos, com que frequência você, por exemplo, recebe pessoas na sua casa? E aí tem um fator aqui que está ligado ao que a gente falou agora. Eu lembro que o Dag falou isso uma vez, muito tempo atrás eu ouvi o Dag falar isso. Ele falou assim, irmãos, tragam gente para a sua casa. A sua despensa vai ficar vazia, mas o seu coração vai ficar cheio. Então, assim, vale a pena você gastar a sua comida, o seu dinheiro, para poder ter isso na sua casa. A prioridade é primeiro, qual que Jesus falou? Meu alimento é fazer o quê? Vontade do meu Pai. Então, irmãos, convém que isso aconteça. Se esse negócio está muito ruim mesmo, divide o negócio, irmão, vamos fazer um junto aqui, a gente come junto, você traz um pouco, eu trago um pouco, mas não vamos deixar de estar junto. Nós precisamos disso. E aí eu coloquei aqui, irmãos, por que é tão importante ter uma vida juntos? Por que é tão importante esse contato constante? Por que é importante a gente não bater cartão aqui só uma vez por semana, mas a gente precisa estar nas casas, precisamos estar nesse partir do pão, precisamos estar conhecendo e ser conhecido. Por que isso é tão importante? Eu coloquei 4 pontos aqui. Primeiro, pelo desenvolvimento e o aprofundamento dos vínculos. Irmãos, isso aqui é muito importante, mas isso aqui não gera vínculos aprofundados. A profundidade de relacionamentos vai ser gerada na intimidade, nas casas. E eu coloquei aqui desenvolvimento e aprofundamento. Porque com quem você já tem algum vínculo, você aprofunda. Com quem você não tem, você desenvolve. Então, muitas vezes as pessoas, já vi alguns relatos, eu me sinto sozinho, eu estou aqui no meio da igreja, mas eu me sinto sozinho. Irmão, mas você tem iniciativa de trazer as pessoas para a sua casa? Isso é uma escolha nossa. Porque a palavra fala que Deus faz o solitário viver em família. Então, se nós estamos vivendo sozinho, é porque nós estamos escolhendo fazer isso. A igreja, ela é sim imperfeita.
Nós vamos sim ter falhas, mas isso não é desculpa. Nós não podemos nos fazer de vítimas dessa situação. Então isso gera esse vínculo, que isso exerce o quê? A intencionalidade. Vira e mexe, nós temos falado sobre isso aqui, sobre sermos intencionais, mas nós não vamos conseguir ser intencionais com quem nós não temos intimidade. Não adianta. Aquela questão assim, aquela coisa que você precisa falar algo para alguém, mas você fica querendo pisar em ovos ali, preocupado de não ter aquele atrito, não ter aquele negócio, se isso você só faz com quem você é íntimo. Por isso que a família que mora na mesma casa, não tem como fugir disso. Porque eles são íntimos, eles vão ter atritos, não tem jeito. Porque não dá para fugir do convívio, eles estão juntos o tempo todo. Então, irmãos, isso é muito importante para que a gente consiga exercer luz nos relacionamentos. Essa proximidade precisa existir por conta disso. Ponto 2. Para o conhecimento e para os desenvolvimentos dos dons. Deus tem falado muito sobre dons aqui, né? A gente tem falado muito sobre isso, temos estudado sobre dons ministeriais, dons do Espírito, dons de serviço. Mas, irmãos, os dons são para quem? Deus dá dom para quem? É para ser exercido em quem? Nas pessoas, irmãos. Olha como é que é aqui, ó. Até estou com o texto aberto aqui, ó. Lá o texto de Efésios 4. Cadê aqui? Opa, peraí que eu saí aqui. Cadê? Ele concedeu uns mesmos para apóstolos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade, blá, 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 blá. Então, os dons que a gente recebe são para os ser usados nas pessoas. Então, quando a gente tem essa vida junto, nós vamos conhecendo os nossos dons e nós vamos desenvolvendo esses dons. Como é que eu vou desenvolver o dom se eu não me relaciono com as pessoas? Pelo menos numa porção mais íntima. Como é que eu vou saber se o dom que Deus está me entregando é de pastorear alguém? Se eu não tenho conversa, eu não procuro saber como é que é, não trago uma pessoa para minha casa e pergunto sobre a vida dela. Então, irmãos, um passo extremamente importante para a gente conhecer e desenvolver os nossos dons é relacionar na intimidade. Eu estava conversando com um casal uns tempo atrás aí, e um deles colocou assim, olha, o Senhor tem trazido algumas coisas assim, às vezes a gente está conversando com outra pessoa e Deus traz uma palavra na minha mente relacionada à vida daquela pessoa. Eu falei, glória a Deus, o Senhor está te dando uma palavra de conhecimento, palavra de revelação. Ela falou, e agora? Eu falei, agora você começa a relacionar com mais gente ainda. Porque o exercício disso vai ser quando você estiver conversando. Porque se você estiver sozinho, dificilmente Deus vai te dar uma palavra de revelação. Pode até dar, não, Deus não tem limites para isso. Mas isso normalmente acontece quando você está se relacionando. Isso normalmente acontece quando há uma conversa acontecendo, onde há um coração sendo aberto ali, e o Senhor te dá um discernimento. Então, o exercício dos dons, ele acontece nessa prática de intimidade. Então, se você não sabe ainda, irmão, do seu dom, ou se você sabe e está achando ele subutilizado, uma coisa que você precisa fazer, você precisa começar a se relacionar mais com os irmãos, de forma mais íntima. Porque aí o Senhor vai te dando aquilo que você precisa na hora que você precisa. E a gente vai aprendendo a usar os dons no momento, da forma que o Espírito vai discernindo. Terceiro ponto, edificação e alimento espiritual. Acabamos de ler aqui, né, o motivo dos dons, né? Então, como temos vida de Cristo sendo dividida, a edificação e alimento espiritual. Não vamos estender muito nisso aqui, não. E último, proteção, irmãos. Nós precisamos andar juntos por causa de proteção. A Thaís relatou aqui agora, né? Andar sozinho é perigoso. Como é que é lá, Marquinhos? Aquilo que você colocou lá no grupo esses dias é... Ovelha que anda sozinha vira presa fácil do lobo, não é isso? Petisco do lobo, é. Ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. Então, irmãos, nós andamos juntos para a nossa proteção. Porque o coração de todos nós aqui é enganoso. E Salomão fala também, pobre do homem que anda sozinho, porque quando cai não há quem o levante. Então nós precisamos andar juntos para proteção. Para a nossa fé estar sendo protegida. A igreja tem esse papel para cumprir na nossa vida. Quando a gente está agindo, nosso coração está desviando aqui um pouco, de ter alguém que te traz de volta aqui para o trilho. Quando você está dando aquela escapulida, quando seu coração, quando a emoção está falando mais do que a palavra, alguém para te trazer de volta. Só que se não tem intimidade, isso não vai acontecer. E aí muitos esfriam nessa aí. E vamos lá então, ó.
perseverança no pré-base da fé, temor do evangelho, tinham tudo comum, perseveravam e priorizavam estar junto. E o último ponto, eles tinham fé no testemunho do evangelho. Louvando a Deus e contando com a simpatia do... É o texto seguinte, tá, que a gente leu anteriormente. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentavam dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esse texto mostra o que acontecia quando essas 4 práticas que a gente mencionou eram colocadas efetivamente em prática. Eles tinham simpatia do povo e eles tinham crescimento. Pelo testemunho, irmãos. O testemunho do evangelho atraía e atrai até hoje. O evangelho, quando o Espírito vai, ele atrai. E o Espírito usa muitas vezes a igreja, o testemunho da igreja. Imagina aquela realidade que a gente falou, ninguém passando necessidade, numa época que milhares, uma grande parte da população passava necessidade, não havia ninguém. Imagina o testemunho que isso era. Então, irmãos, eu até coloquei aqui, né? Já falei, na verdade. Tinham a simpatia do povo e novas almas iam sendo impactadas com o testemunho do evangelho e sendo convertidas pelo Espírito Santo. É verdade, irmãos, que a palavra fala que conforme o tempo fosse abreviando, a verdade do evangelho seria mais difícil de ser recebida. Nos dias que antecedessem a vinda de Cristo, Paulo e outros irmãos, Pedro também fala sobre isso, que haveria mais resistência ao evangelho. Mas enquanto ainda houver graça, irmãos, ainda vai haver o Espírito Santo atraindo. E a gente precisa ter fé nesse testemunho. Testemunho do Senhor. Enquanto houver graça, ainda vai haver salvação. Enquanto houver isso, vai haver arrependimento. Então, irmãos, que a gente assim entenda, discerna o tempo que a gente está passando, mas que a gente não use isso de muleta para não fazer aquilo que a gente for chamado para fazer. Que a gente continue anunciando, seja com palavras, seja com atitudes, com todos os recursos que o Senhor nos der. Amém? Esse texto aqui eu achei ele muito interessante, ele é um pouquinho grande, mas rapidinho aqui vou ler. 1 João 5, de 6 a 12. Esse é aquele que veio, falando de Cristo, né, por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Se aceitarmos os testemunhos dos homens, se aceitamos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, nele, esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse texto aqui, ele fala do testemunho, o testemunho de Cristo, né? Esse aqui é o testemunho de Cristo. Então, é o testemunho que ele dá pela água, pelo sangue e pelo Espírito. A água, ele dá o testemunho de que ele foi realmente um homem carnal e que ele veio e foi batizado e foi revestido do Espírito Santo. Isso mostra que Cristo era homem. Porque quando ele estava aqui, ele não fez o que ele fez pelo poder dele. Porque ele abriu mão, ele se esvaziou da posição dele como Deus. Ele fez através da obra do Espírito Santo. E ele foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. Assim como nós. E o segundo ponto, fala do sangue. O sangue fala da obra, da redenção. É o segundo testemunho de Cristo. É a redenção, é o fato de nós éramos inimigos de Deus e através da redenção de que Cristo nos deu, nós somos feitos filhos. E o terceiro fala do Espírito, que é quem dá a continuidade de todas essas coisas, irmãos. Que é quem faz com que essa chama se mantenha acesa. Porque quando Jesus fala que é necessário que ele fosse, mas que ele iria enviar um consolador, outro consolador na verdade, não, é outro consolador, o outro ali quer dizer alguém da mesma qualidade. Então o Espírito Santo, ele é quem nos capacita a continuar e perseverar na vida que Cristo nos chamou. Então esse é o tríplice testemunho, a água, o sangue e o Espírito. Outro texto aqui também, Atos 2,46, não, isso aqui está errado, irmãos, que não é Atos não, isso aqui é Timóteo, deixa eu ver aqui, falhei ali, 2 Timóteo, isso aí,
2 Timóteo, desculpa, eu troquei ali. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Pedro falando, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que estão, entendeu, irmão? Somos peregrinos e forasteiros aqui, nós não somos daqui. Que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, daqueles que não têm o Senhor, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Testemunho do Evangelho. Pedro está recomendando assim, dê o testemunho do Evangelho no meio dos gentios. Sumiu ali? Opa. Beleza. Então ele chama assim, tenha uma conduta exemplar no meio de quem não tem o Senhor. E aí aqui, Mateus 5, texto bem conhecido também. Vocês são sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, ou diante do mundo, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Cristo em nós, irmãos, é a esperança de que haja glória. São dois textos seguidos que falam da nossa responsabilidade de ser testemunho do Evangelho. Mas para isso a gente precisa ser como eles, precisamos crer no testemunho do Evangelho, irmãos. Precisamos crer nisso, para aplicar primeiro a nós e depois a nós para o resto, para quem está em volta de nós. E para finalizar, o último versículo, que para mim é uma grande esperança. Apocalipse 12, 11. Eles, quem são eles? Aqueles que venceram e vão estar com Cristo. Eles o venceram, né? O diabo, está falando a respeito de vencer o diabo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, irmãos, o testemunho do Evangelho é algo vivo e eficaz. E esses irmãos, eles tinham temor e por isso eles criam nesse testemunho do Evangelho. Então nós precisamos crer para que isso impacte primeiro a nossa vida e depois a vida daqueles que estão. Então esses 5 pontos, irmãos, que a gente queria meditar, que a gente possa meditar, que são 5 pontos de como a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém dos primeiros dias, ela vivia. E que a gente possa ponderar isso diante do Senhor. E que o Senhor nos dê essa graça. Né? Vamos orar, irmãos? Feche o seu olho aí. Espírito, Pai, Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Senhor é aquele que conhece a nossa intenção. O Senhor sabe o que queremos fazer, onde queremos chegar. O Senhor vê aquilo que ninguém mais vê, que é aquilo que está na nossa mente, no nosso coração. Então nós queremos pedir, Espírito Santo, que nessa noite aqui o Senhor revele os nossos próprios corações. E o Senhor, assim, se há alguma correção que o Senhor quer fazer e deseja fazer na nossa vida, que o Senhor faça, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, assim, falida toda a intenção das trevas, sabe, Deus, em abortar, em tirar o testemunho e a verdade do Senhor das nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus possamos olhar para esse exemplo de como esses irmãos praticavam e não queremos simplesmente implantar um método igual, mas que possamos, assim, amar ao Senhor. Que possamos priorizar aquilo que o Senhor prioriza. Que possamos ter temor pelo Senhor, pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, Pai. E que o Teu Espírito Santo venha nos guiar e que venha nos fazer meditar, refletir, para que, como diz a Tua palavra, Pai, que façamos tudo para a glória do Seu nome, Deus. Que o Senhor nos habilite a isso. Nós declaramos que nós não somos capazes de exercitar essas coisas por nós mesmos, nós dependemos da obra do Teu Espírito Santo. Então nós clamamos, nos ajuda, Pai. Nós precisamos desse auxílio do Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça. Em nome de Jesus. Amém, Deus.